Bom dia para todos, todas. É uma alegria estar com vocês nessa manhã, para esse momento de meditação, de olhar um pouco para as Escrituras. E essa é a nossa alegria sempre, todos os dias. Eu, pensando nesse encontro e em algumas coisas que eu também tenho meditado, um tema que me veio à mente para essa devocional tem a ver com essa tendência, esse estado crônico de descontentamento, de ausência de plenitude que nós vivemos, principalmente numa cultura, numa sociedade, numa época onde se nos oferecem tantas oportunidades, tantas possibilidades, tantos recursos, tantas ferramentas, tantos desafios, onde tantas questões são levantadas, tantas dificuldades são apresentadas, e o que eu tenho percebido em mim mesmo, no meu próprio coração, na minha própria vida, e, claro, na comunidade que eu pastoreio, e também nas conversas que tenho por aí afora, que a ansiedade vem tomando proporções e alcançando níveis na nossa vida que muitas vezes extrapolam a possibilidade real de vivermos com uma sensação real de paz e de contentamento. Talvez responder perguntas como: o que é suficiente para nós? Qual que é o limite para o nosso contentamento? Quanto que é necessário? Quanto de amigos, ou quantos amigos precisamos? Ou qual o limite dos recursos que nós necessitamos para nós, pessoalmente, para os nossos projetos, para as nossas instituições, para os nossos sonhos, para as nossas missões, para aquilo que nós desejamos fazer, etc. Qual o limite? Qual o limite que pode, de alguma maneira, trazer para mim e para você um estado de satisfação, de plenitude, de realização? E cada vez eu percebo que responder perguntas assim vem sendo difícil, para muitos quase impossível. E além dessas perguntas, o que nós fazemos com os nossos fracassos? Como que nós lidamos com os longos períodos de espera? O que fazemos quando os nossos projetos não caminham na velocidade e nem na forma como nós gostaríamos? E isso envolve todas as áreas da vida, envolve o nosso casamento e os nossos relacionamentos afetivos. Há uma insatisfação crônica de muitos homens e mulheres com seus relacionamentos, com o cônjuge, com os filhos. O grau de insatisfação com a igreja e com a comunidade é enorme, altíssimo. Queremos sempre alguma coisa que não temos, algo que não chegou ainda, algo que está para além do nosso alcance. E olhamos à volta, o que temos é sempre insuficiente, o que queremos está sempre um pouco além de nós. E então, pensando nessas coisas, é que eu tomo
essa passagem bíblica da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, um texto bem conhecido. E, claro, quero ler lembrando as condições em que Paulo se encontrava quando escreveu essa carta. Todos nós sabemos das condições adversas de incompreensões, perseguições, prisões e etc. Todas essas situações que Paulo sempre enfrentou. E eu tenho uma admiração enorme pela maneira como ele consegue dar significado a algumas palavras que para nós parecem tão distantes. Começando no verso 4 do capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez, como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não estou dizendo essas coisas por falta de recursos, porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. É uma declaração um tanto ousada, né? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Essa é uma realidade possível, essa é uma realidade que a fé em Cristo Jesus torna possível. Talvez o que nós precisamos é entender melhor, né, o que Paulo tem em mente e como que ele constrói essa experiência, como que ele constrói e chega a esse estado de plenitude. Não uma plenitude paralisante, é claro, não se trata de alguma coisa onde nos paralisa em relação ao futuro, aos desafios que temos pela frente, não. Mas um estado de plenitude que torna o presente, ou dá ao presente o significado que ele requer de nós. Porque muitos de nós, em virtude das marcas que trazemos do passado e da ansiedade que temos em relação ao futuro, faz com que o nosso presente perca o seu significado e se torne entediante. Porque vivemos ora presos ao passado, ora presos ao futuro, ora presos a ambos, e o presente perde o seu significado. A questão toda, para Paulo, me parece,
é dar significado ao presente. Um presente que não tem amarras com o passado, no sentido das marcas, feridas, memórias que nos prendem no passado, e um presente que não carrega em si a ansiedade em relação ao futuro e dá ao presente um sentido e uma plenitude, um significado. Então, essa palavra que Paulo usa, autarqueia, não sou um biblista, não sou um especialista nos originais, mas fiz lá minhas leituras, minhas pesquisas, e a palavra que Paulo usa é essa, autarqueia, de onde vem a nossa palavra autarquia. E a tradução para isso seria um pouco difícil para nós, porque talvez a expressão mais próxima seria uma autossuficiência, mas não autossuficiência no sentido de uma independência, no sentido de uma pessoa que se desconecta de tudo à sua volta e vive de si para si mesmo, autoabsorvida, não. Um amigo meu me ajudou a entender melhor isso. Ele é da Marinha, é um fuzileiro naval, e ele dizendo que quando a Marinha sai para uma missão em alto mar, eles saem com uma autarquia. Ele diz que esse é o nome técnico que eles dão, uma autarquia, ou seja, eles têm aquilo que é suficiente para aquela missão, para aquele momento, naquela circunstância. É claro que não temos o que talvez outras marinhas teriam, não temos os recursos que outros têm, mas eles chamam de uma autarquia, ou seja, uma consciência de que nós temos aquilo que necessitamos. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, que poderia ser dito de outra forma, mas grande meio de ganho é a boa adoração com suficiência própria, ou seja, essa pessoa que é capaz de adorar naquele momento, naquela condição, naquela circunstância, com uma consciência de que tem tudo aquilo que precisa naquele momento, naquela circunstância, para aquela hora. Tem a ver com o presente, não tem a ver com o futuro, não tem a ver com o passado, tem a ver com o presente. Então, Paulo explora essa palavra. Em 2 Coríntios ele diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. A consciência dessa realização, dessa satisfação, é que nos torna aptos para toda boa obra. A paralisação de muita gente se dá em virtude dos seus medos, seja em relação ao passado, seja em relação ao futuro, da insegurança, desse estado crônico de insatisfação, de descontentamento, de que sempre alguma coisa falta, de que há sempre uma necessidade que ainda não foi suprida, e nós não temos essa consciência de que Deus nos supre tudo no momento em que vivemos para aquilo que nós precisamos. Nós temos exatamente aquilo que é necessário. Nos falta consciência disso, mas temos. Digo isso não por causa da pobreza, diz Paulo, porque aprendi a viver contente, aprendi a adaptar-me, aprendi a reconhecer que existe uma suficiência em toda e qualquer situação. Se aquele momento é um momento que envolve um estado de pobreza, humilhação, escassez, esse é o momento, essa é a realidade, isso é o que eu tenho, é com isso que eu estou apto
para poder realizar as boas obras de Deus. Se o momento é diferente, fartura, abundância, é esse o momento, essa é a realidade, é disso que eu disponho, é com isso que eu realizo a boa obra de Deus. O que eu preciso é ter a consciência de que Deus supre. Nós perdemos essa consciência. Então, para Paulo, esse contentamento era a virtude de ter uma cosmovisão de vida que leva em conta os caminhos misteriosos de Deus. Reconhecer que Deus nos conduz. E nos conduz por caminhos que nós não temos controle sobre eles. Por mais que nós planejemos, por mais que nós tentemos traçar os nossos projetos e procurar realizá-los, nós não temos controle sobre eles. De ter uma flexibilidade que nos torna mais abertos para lidar com realidades distintas e diferentes. Somente com essa consciência, essa flexibilidade, é que Paulo poderia se ver na prisão como um servo de Cristo, um prisioneiro de Jesus, e não como um prisioneiro de César. E talvez grande parte a contribuição maior de Paulo para a igreja de Jesus Cristo aconteceu na prisão. Muita coisa que Paulo fez fora da prisão, nós não temos registro. Os registros que temos foram de cartas que ele escreveu na prisão. E aprender a administrar essas situações adversas, nas quais muitas vezes nós estamos inseridos nela. Mas existem duas coisas para mim importantes para Paulo nesse caminho. Porque veja, Paulo disse, eu aprendi a viver contente. Ele não nasceu assim, essas coisas não aconteceram da noite para o dia. Houve um longo processo, um longo caminho de aprendizado. E nesse longo caminho, duas coisas aconteceram para Paulo e foram centrais. A primeira delas, claro, a oração. E nós sabemos que a ansiedade é, sem dúvida, a maior fonte, a maior causa de descontentamento da alma humana. E como é que Paulo lida com a ansiedade? Paulo ora. É assim que Paulo enfrenta a ansiedade. Estava conversando com o Beto um pouco antes da nossa devocional, e com um grupo de estudo bíblico lá em casa, nós estávamos um tempo atrás olhando a carta de Paulo aos Efésios, e o primeiro capítulo onde Paulo ora. E eu estava comentando com eles uma diferença enorme da oração de Paulo para as nossas orações. Eu comentei que existem dois níveis de oração. Um primeiro nível de oração é quando nós apresentamos o nosso mundo para Deus. Isso é o que basicamente acontece nas nossas orações. Apresentamos as nossas necessidades de saúde, trabalho, e as nossas necessidades emocionais, afetivas, os nossos dilemas, problemas, nós colocamos o nosso mundo diante de Deus. Mas Paulo parece que ele entra num outro nível de oração, que é entrar no mundo de Deus. Ao invés de apresentar o seu mundo para Deus, ele entra no mundo de Deus, ou traz o mundo de Deus para o seu mundo. Não há nada de errado com esse primeiro nível de oração. Mas para lidar com a ansiedade, nós temos que entrar num segundo. A oração do Pai Nosso, que é uma oração que nós conhecemos tão bem, eu tenho meditado nela, e uma coisa que me saltou assim nas minhas meditações foi a pergunta: por que a oração que Jesus nos ensinou a orar,
Jesus fez várias orações, mas o Pai Nosso foi um pedido dos seus discípulos para que ele os ensinasse a orar. E eu fiquei perguntando por que a oração que Jesus nos ensinou a orar não é a oração que nós oramos. Onde foi que nós aprendemos a orar? A maioria dos cristãos não aprenderam a orar com Jesus. Aprenderam a orar não sei com quem, mas não foi com Cristo. Fiquei pensando nos pronomes da oração. Teu, teu, tua, nosso, nossas, nossas. Não tem meu, não tem para mim. Não tem nada de errado. Orar pelas nossas questões pessoais. Mas por que nós não aprendemos a orar com Jesus? A oração de Jesus começa com o nome de Deus. Começa com a agenda de Deus. Começa com as coisas de Deus. Nome de Deus, reino de Deus, vontade de Deus. Não começa com as nossas. E Jesus introduz a oração dizendo, quando vocês orarem, não sejam como aqueles que não conhecem a Deus. O Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes que vocês abram a boca. Então, orem assim. E depois ele segue nesse mesmo tema, dizendo, não andem ansiosos de coisa alguma, quanto ao que comer, beber e vestir. É como se Jesus, num certo sentido, estivesse dizendo, não orem por isso. Vocês não precisam orar por isso. Pelo que deveríamos orar? Reino de Deus. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas virão. Orem pelo reino. Mas pelo que nós oramos? Comida, bebida, comida e veste. É o que ocupa 90%, 100% das nossas orações, com todos os seus desdobramentos. Oramos pelo reino? Muito pouco. Muito pouco. Daí, o estado de ansiedade aumenta, cresce. E o que Paulo faz? Ele, então, ao entrar nesse mundo de Deus, ele passa a cultivar esse exercício de entrega constante e de entrega confiante, esvaziamento, entrega. Apresentem, coloquem, mostrem diante de Deus a sua ansiedade. Ele desenvolve um exercício de gratidão constante, com ações de graças. Sejam gratos. Procurem desenvolver e construir um espírito grato. E a paz será a experiência real que transcende e que nos faz, de fato, entrar num mundo que não é o nosso mundo, é o mundo de Deus. O nosso descanso, que vem da entrega confiante, da gratidão constante, é quando nós somos levados para esse outro mundo, o mundo de Deus, e ter a nossa mente transformada, vivendo essa paz que transcende, e esse contentamento que dia a dia nos envolve com uma consciência de realização plena diante de Deus. E a outra coisa que Paulo faz é meditar. Meditar. Ocupar o pensamento com aquilo que é justo, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é nobre, com aquilo que é gracioso, eterno, glorioso. Ocupe a sua mente com isso. Ocupe a sua mente com o reino de Deus, com o mundo de Deus, com o que Deus está fazendo, com o que Deus está realizando. Ocupe a sua mente com as riquezas que há em Cristo, com a adoção com a qual Cristo nos envolve no seu mundo, com a certeza de que somos filhos e filhas eternamente amados de Deus. Envolva a sua mente com a certeza de que o Espírito Santo é a garantia, é o penhor
da nossa vida e da propriedade de Deus. Envolva a sua mente com a ressurreição de Cristo, experimentando o poder dessa ressurreição, entrando nesse mundo onde as riquezas de Cristo são reveladas a nós, onde toda a sua vontade e todo o seu propósito nos foram revelados em Cristo Jesus. Entre nesse mundo. Esse mundo é o mundo verdadeiro. O mundo que você abre nos jornais todos os dias é um mundo mentiroso, é um mundo falso. Ele está acontecendo, as notícias são verdadeiras do ponto de vista da investigação jornalística, mas o mundo da corrupção, o mundo da economia, não é o mundo real. O mundo real é o mundo que Jesus Cristo revelou. Esse é o mundo real. Para Pilatos, o mundo real dele foi dizer para Jesus: eu tenho aqui nas mãos o poder, a autoridade para te soltar e para te crucificar. Está nas minhas mãos o seu destino. E Jesus diz: não, isso é mentira. Isso não é real. O mundo real é outro, que você não conhece, você não sabe nem de onde vem essa autoridade que você tem. Quando nós entramos nesse mundo, que não é o mundo de César, não é o mundo das grandes estruturas econômicas, é o mundo de Deus. Esse mundo nos ajuda a romper com esse estado de ansiedade crônico. E por fim, Paulo nos leva e nos convida a imitar a vida dos santos. Claro, ele fala da sua vida: olhem para mim, imitem a mim, e o Deus da paz será com vocês. O autor de Hebreus nos recomenda a olhar e a reconhecer uma grande nuvem de testemunhas à nossa volta, mulheres e homens que ao longo desses séculos entraram no mundo de Deus e provaram essa paz cheia de contentamento. Olhem para eles. Não olhem para outros, imitem a vida daqueles que viveram vidas plenas, completas, realizadas. E a resposta de Paulo é essa: a paz de Deus, essa paz que transcende, envolve coração e mente, toda a nossa vida, todo o nosso ser em Cristo Jesus. E aí então, ele aprendeu a viver esse estado de plenitude em qualquer circunstância. Preso, livre, com a mesa cheia, vazia. Não. Ele reconhece e sabe que o Pai, que conhece as nossas necessidades, haverá de provê-las todos os dias. Jesus disse isso. Todas as Escrituras e todos os testemunhos bíblicos afirmam isso. E se nós aprendermos a caminhar assim, tanto pessoalmente, nossas famílias, nossas instituições, vão viver a plenitude da nossa vocação cada dia. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de viver com esse contentamento sempre. Amém.